Akira Toriyama não era apenas o criador de Dragon Ball. Ele era o coração que pulsava por trás de cada transformação, de cada vilão icônico, de cada risada e de cada arrepio que os fãs sentiram ao longo de décadas. Com sua morte, não apenas uma pessoa se foi, mas um universo inteiro tremeu. O que parecia ser eterno, agora enfrenta uma encruzilhada sombria. A franquia que moldou gerações de otakus, que inspirou artistas, atletas e animadores do mundo inteiro, está hoje mergulhada em uma crise sem precedentes. Uma crise criativa, judicial, emocional. E por trás dos holofotes, jogos de poder, disputas silenciosas e decisões que podem enterrar Dragon Ball de vez, ou trazer à tona uma nova era. Mas será mesmo possível continuar Dragon Ball sem Toriyama? E quem são os nomes por trás dessa batalha pelo futuro da obra? A resposta é muito mais polêmica do que parece, e envolve traições, sabotagens e até revolta entre os fãs mais fiéis. A morte de Toriyama não foi apenas uma perda simbólica. Ela desestabilizou toda a estrutura criativa que mantinha a franquia funcionando. Desde o fim de Dragon Ball Super, a obra caminhava numa espécie de piloto automático. O anime parou em 2018, o mangá seguiu sendo lançado mensalmente, mas já não empolgava como antes. O arco de Granular dividiu o público. O arco de Black Frieza prometia algo, mas foi interrompido abruptamente. E enquanto isso, a Toei anunciava Dragon Ball Daima, um anime que, mesmo antes de estrear, já enfrentava a rejeição de uma parte do fandom. Toriyama estava envolvido no projeto, mas será que ele realmente queria que esse fosse seu legado final? Ou Daima foi apenas uma tentativa da Toei de criar algo seguro, apelando ao visual infantil para vender brinquedos, enquanto por trás das cortinas as tensões aumentavam? E aí entra a figura de Toyotaro, o suposto sucessor de Toriyama. Durante anos, ele foi apontado como o herdeiro espiritual do mestre, um fã talentoso que saiu das fanarts para se tornar o desenhista oficial do mangá. Mas será que Toyotaro estava realmente pronto para carregar essa responsabilidade? Com a morte de Toriyama, a narrativa supervisionada desapareceu. O que antes passava pelo crivo do criador, agora ficou nas mãos de um discípulo que, embora talentoso, sempre teve dificuldade em criar vilões memoráveis ou arcos realmente inovadores. Black Frieza era uma promessa, mas foi abandonado. E a pergunta que muitos fazem hoje é: foi Toyotaro quem desistiu? Ou alguém tirou o projeto das mãos dele? Nos bastidores, rumores indicam que a Toei não estava satisfeita com o desempenho do mangá. As vendas começaram a cair, os fãs criticavam os roteiros cada vez mais reciclados e o envolvimento de Toriyama, já limitado, era a única coisa que ainda dava alguma legitimidade ao projeto. Com a morte dele, o contrato entre Toyotaro e a editora teria sido suspenso. O mangá parou. Nenhuma nota oficial, nenhum comunicado transparente. Silêncio absoluto. E nesse vácuo, a especulação cresce. Será que querem recomeçar tudo do zero? Rebootar Dragon Ball com um novo time criativo? Ou até mesmo congelar a franquia por tempo indeterminado, enquanto tentam descobrir o que fazer sem seu criador? E para complicar ainda mais, há um conflito judicial em andamento. Yuko Toriyama, esposa do mestre, estaria travando uma batalha nos bastidores para preservar o legado do marido. Segundo informações de alguns japoneses, ela teria vetado projetos que estavam sendo desenvolvidos sem o mestre Akira. Inclusive, há quem diga que Dragon Ball Daima passou por mudanças forçadas às pressas, justamente por conta dessas disputas legais. Porém, eles querem e precisam monetizar a marca. E como uma das propriedades mais lucrativas do Japão, Dragon Ball continua vendendo bonecos, roupas, jogos mobile e milhões. Mas até quando isso será sustentável sem novos conteúdos de peso? O fandom está dividido. De um lado, aqueles que defendem que Dragon Ball deve parar por aqui, que nada mais será capaz de replicar a genialidade de Toriyama, que qualquer tentativa de continuação será uma versão pálida, diluída, sem alma. Do outro lado, há os que acreditam que a franquia pode e deve continuar, que Toriyama deixou sementes, que Toyotaro, se tiver liberdade criativa, pode evoluir, que novos talentos podem surgir, trazendo uma abordagem mais moderna, mais densa, mais dramática. Afinal, Dragon Ball já passou por mutações antes. Do humor nonsense de Dragon Ball clássico, ao drama explosivo de Dragon Ball Z,
até a estética moderna de Super, mas o que virá agora é um salto no escuro. E nesse cenário caótico, Black Frieza virou símbolo de tudo que deu errado e de tudo que ainda pode dar certo. O personagem surgiu com potencial absurdo, carisma, poder, ameaça real. Era a oportunidade perfeita de reerguer o hype e conectar a nova geração ao passado lendário da saga Z. Mas o timing foi assassinado. A história foi interrompida. E os fãs estão até hoje esperando o retorno de um vilão que poderia ter sido o novo Cell, o novo Majin Buu, o novo Goku Black, mas que, por decisões corporativas, acabou jogado no limbo criativo. Ainda há esperança de que ele volte? Sim, mas não com Toyotaro. Segundo boatos, eles querem recontratar outro time criativo, um novo roteirista, um novo traço, uma nova direção. Enquanto isso, Dragon Ball Daima se aproxima. O anime estreia no final do ano e promete ser o último projeto com o envolvimento direto de Toriyama. Mas será mesmo? Com episódios curtos, foco infantilizado e ausência de combates épicos, Daima parece mais uma homenagem do que uma continuação. E se não for bem recebido, pode ser a pá de cal definitiva. O que resta, então, é o legado. Mas até esse está sendo disputado. Nos fóruns japoneses, a teoria de que Toriyama não queria uma continuação se fortalece. Já no Ocidente, muitos fãs pressionam por um novo anime de Dragon Ball Super, animado com o mesmo esmero de Dragon Ball Z. A comunidade está inquieta, ansiosa, mas acima de tudo, confusa, porque Dragon Ball não é só uma franquia, é uma memória afetiva coletiva, é um marco cultural, um símbolo de infância, superação e amizade. Cada Kamehameha carrega o grito de milhões, cada transformação representa o desejo de evoluir, cada batalha é um reflexo da nossa luta pessoal. E perder Toriyama é como perder uma parte da própria alma, mas também é a chance de algo novo nascer. Mais autêntico, mais ousado, só que isso exige coragem. E até agora, a Toei parece mais interessada em proteger seus cofres do que em honrar a verdadeira essência da obra. Se continuar assim, Dragon Ball não vai morrer, mas vai se tornar um zumbi criativo. O futuro da franquia depende de decisões que serão tomadas agora, nos bastidores, longe do público. Mas uma coisa é certa, Dragon Ball só vai sobreviver se respeitar seu passado. Se Toyotaro tiver liberdade, ele pode surpreender. Se novos talentos forem chamados, a obra pode renascer. Mas se as empresas continuarem tratando Dragon Ball como apenas um produto, então que se preparem. Porque o verdadeiro poder da franquia nunca esteve nos lucros, sempre esteve nas mãos dos fãs. E esses, quando se sentem traídos, sabem muito bem como fazer sua voz ecoar, nem que seja com um último grito de guerra. Essa não é a obra que Toriyama deixaria para o mundo.